E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos estar falando sobre o FIB11, tá? Ou o famoso FIBão da massa, tá? É um fundo imobiliário muito caro que as pessoas olham para o preço dele ali por cota e as pessoas ficam até assustadas, tá? Mas ele realmente está caro, ele realmente é o preço dele? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Lembrando que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui na abertura do mercado, ele está custando ali na casa dos R$ 467, tá? Lembrando que ele já custou um pouco mais, um pouco menos, porque é fundo imobiliário. Fundo imobiliário, renda variável. Renda variável oscila o seu preço, tá? Não oscila somente para cima. Porém, o que acontece quando a gente abre aqui o histórico do preço dele nos últimos 12 meses, tá? Então, nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização ali de mais de 8,14%, tá? Lembrando que ele já chegou a ser custado ali na casa dos R$ 420. Então, se você é uma pessoa que comprou o FIB11 ali na casa dos R$ 420, somente hoje ali você está ganhando mais de R$ 50 por cota, tá? Somente com a valorização. Lembrando também que ele paga dividendos todos os meses, tá? Que ele é um fundo imobiliário. Então, você já teria um excelente lucro. Eu já vou falando, ele custa ali na casa dos R$ 470? Sim, porém os seus dividendos não é na casa ali dos 10 centavos, 20 centavos. Ele costuma pagar ali um pouco mais de R$ 3 por cota, tá? Por conta do seu dividendo. E aqui umas informações mais básicas aqui do FIB11. A sua liquidez diária é de 544 cotas, tá? Então, se a gente considerar essa liquidez diária vezes o valor ali da cota, uma liquidez ali relativamente alta, tá? O seu último dividendo foi de R$ 3,70, tá? Com dividendo yield de 0,76. Ele tem um patrimônio líquido de mais de 300 milhões, tá? Então, é um patrimônio ali relativamente pequeno em comparações aos fundos imobiliários que a gente já trouxe aqui no canal. Então, quando a gente fala ali de Hectare, Iridium, HGLG, são tudo fundo bilionário, tá? O FIB não, ele é um pouco mais pequeno ali, tá? E ali tem umas certas vantagens e umas certas desvantagens, tá? Depende do seu ponto de vista. Hoje, o seu valor patrimonial está na casa ali dos R$ 456, tá? Então, se você estiver comparando o seu valor patrimonial com o preço que está no mercado hoje, ele está com 3% de ágio, tá? O que seria esse ágio? É basicamente quando o fundo está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, tá? E agora, aqui algumas informações sobre as taxas dele. E o FIB11, ele tem uma gestão do tipo passiva, tá? Então não tem um gestor ali que fica 100% acompanhando o fundo, não fica ali 100% do tempo trabalhando para o fundo, tá? Então é o tipo de gestão passiva. Meio raro de se ver hoje em dia, tá? Só que qual que é a grande vantagem de você ter uma gestão do tipo passiva? Que as suas taxas, basicamente é tudo zero, tá? Então, a sua taxa de performance não tem taxa de gestão, não tem taxa de consultoria, não tem gerenciamento, não tem administração, tá? Porque ele tem um tipo de gestão passiva, tá? E tem um outro ponto aqui que você precisa prestar bastante atenção se você investe no fundo FIB11, tá? Que ele seria um fundo ali monolocalidade, tá? Ele não é um fundo monoativo, mas ele é um fundo monolocalidade. Por quê? O que é esse Perini Business Parks, tá? Seria basicamente ali um condomínio industrial, onde existem vários galpões ali que ele pode alocar para empresas, para setor logístico e entre outros. Porém, ele é somente uma localidade, lá em Santa Catarina, tá? Calma que a gente vai chegar nisso daí, muita calma nessa hora. Agora, esse daqui é o histórico do FIB11 de pagamento de proventos, tá? A gente consegue ver que desde o ano de 2011 ele veio pagando ali um crescente dividendo, tá? Eu sei que teve momentos ali que ele pagou menos dividendo, tá? Mas isso aí é algo natural que acontece, principalmente aqui, ó, nessa época do ano de 2020, tá? Por conta do Covid, tá? Ali a economia foi bastante bagunçada, porém depois disso os seus dividendos vieram somente aumentando, tá? Então, nos últimos 12 meses ele já pagou mais de 8,73%, tá? Gabriel, mas isso é pouco ou isso é ruim? Depende. Se você comprou nos últimos 12 meses, você já ganhou com a valorização da cota do fundo e também ganhou com o seu dividendo yield, tá?
Só que quando a gente fala de fundo de imobiliário ali de laje, fundo imobiliário que existe ali uma construção por trás disso, a gente tem uma certa vantagem em relação aos fundos de papéis, que geralmente fundo de papel sempre paga muito, né? E qual seria essa vantagem? A sua valorização do seu valor patrimonial. Porque assim, fundo de papel como o DEV, Hectare, Iridium, eles não têm ali o potencial de valorização da dívida, tá? Porque a dívida é simplesmente o dinheiro mais a correção monetária ali que seria os juros, tá? Agora, quando a gente fala de prédio, tem essa valorização ao longo prazo. Então, toda vez que você escuta ali o seu tio ali falando, olha, compra a casa que você nunca vai perder dinheiro. E isso acontece também com o fundo imobiliário. Você compra o fundo imobiliário ali com os ativos ali, com os imóveis valendo valor, e daqui a alguns anos provavelmente eles vão estar ali mais valorizados do que a época que você comprou, tá? É claro que eles precisam ser cuidados, tá? Não é simplesmente você comprar e deixar lá, Deus dará. Tem que ter uma certa manutenção nos ativos, tá? Então tem que acompanhar isso daí no fundo imobiliário. Então quando a gente pega aqui a valorização do valor patrimonial aqui do FIB11, a gente vê que no ano de 2016 ele custava ali na casa dos R$ 350 e hoje ele está na casa dos 450, tá? Então durante 6 anos, somente com a valorização do seu valor patrimonial foi mais de R$ 100, tá? Agora, aí se a gente fizesse uma simulação aplicando R$ 50.000 na poupança e R$ 50.000 no FIB11, quem teria levado a melhor? Com certeza o fundo imobiliário FIB11, tá? Principalmente por conta da sua valorização, mais o seu dividendo, mais a sua valorização do seu valor patrimonial. Então, quando a gente olha para fundo imobiliário pensando a longo prazo, todos os fundos imobiliários ali, raras exceções, conseguem perder para a poupança, tá? Porque a poupança, infelizmente, ela é um péssimo investimento, tá? Então, se você deixa o seu dinheiro na poupança ali, pensando a longo prazo, você está perdendo dinheiro, tá? Mas agora, fala uma coisa para mim, se você não quer perder dinheiro, você precisa se inscrever e ativar o sininho, porque aqui a gente traz vários vídeos úteis para você que é investidor. Agora, essa parte que eu queria chegar. Ele tem somente um ativo FIB11, tá? Que é lá em Santa Catarina. Porém, aqui, tá? Ele não mostra ali com mais detalhes que é do que? Esse ativo dele aqui, ó, tem mais de 102 mil metros quadrados, tá? O que seria isso daqui? Ele não é somente um ativo, ele é um condomínio com vários ativos, tá? Tanto que quando a gente olha aqui para a sua vacância física aqui, ele tem uma certa vacância aqui no mês de fevereiro, aqui está desatualizado esse indicador lá do Fundo Explorer. Porém, se eu não me engano, no último relatório gerencial dele, ele mostrou ali que está com uma vacância em torno de 3 a 4%, tá? Então não é uma vacância muito alta. Então o que isso significa? Que ele tem potencial ainda para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, tá? Porque quando ele aluga 100% dos seus imóveis, ele ganha mais dinheiro com isso, tá? Agora, quando a gente olha aqui para o cronograma dos vencimentos dos contratos, a gente vê que o ano de 2023 e 2024 e 2025 vai ser bastante desafiador para ele, tá? Porque vai vencer em torno de 14, 15% ali dos seus contratos, tá? E lembrando também que a maior parte ali está pensando a longo prazo, tá? Que seria 2026, 2027 e esse indeterminado, tá? Esse indeterminado significa que os clientes não mostraram interesse em sair do ativo, tá? Então eles vão renovar ali o contrato, só ainda não foi definido quando que vão renovar, tá? Porém, no ano de 2022 teve ali um vencimento dos contratos de 8,56%. O FIB11 conseguiu ali segurar os bons inquilinos que ele tem hoje, tá? E a ocupação por segmento do FIB11, tá? Quase 40% dele tá no setor metalúrgico, quase 5% dele no setor de logística, 11% no metal mecânico, 9% na prestação de serviço, 14% na indústria, 5% automotivo, comércio, ferramentaria e disponível, tá? Esse disponível seria basicamente a vacância. Então, mesmo ele sendo um fundo monoativo ali, monolocalidade, tá? Ele tem diversos inquilinos, porque ele não é um fundo somente com um ativo, tá? Porque você precisa tomar cuidado, quando você coloca algum filtro, vai mostrar que ele só tem somente um ativo, tá? Porém, esse ativo é um condomínio com vários ativos.
Agora, a minha opinião sobre o FIB11, tá? Eu tenho o FIB11, eu sei que a cota dele é cara ali, porém é um fundo bastante interessante, super bem ali administrado, mesmo tendo uma gestão do tipo passiva, tá? Que é algo meio raro de se ver hoje no mercado. Ele tem bons retornos ali olhando a longo prazo, então você precisa comprar ele ali na sua carteira? Não necessariamente. Ele é um fundo ali de laje que tem um risco um pouco maior, por isso ele costuma pagar um pouco mais do que os outros fundos imobiliários, tá? Então se você for estar comprando ele, saiba que quando você compra um fundo monolocalidade ali, ele tem um certo risco a mais do que quando você compra um XPLG, um HGLG da vida, que tem muito mais diversificação, tá? Então, isso ali é tudo uma questão de balanceamento da sua carteira de investimento. Agora, comenta aí pra gente se você tem o FIB11 ou não na sua carteira de investimento.